Olá, estamos iniciando o nosso curso, nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Saudações! A aula de hoje é o número 69 e nós vamos continuar o capítulo 14 do nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Inicialmente quero saudar lá o César Faria, na UTI da Unimed, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Seu espírito se fortaleça, que ele reaja. Vamos, César, força, César. Bem, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, que o façam, através do e-mail adianita, D de dado, M de Maria, doutrina espírita, tudo junto, @gmail.com. E os que eu peço também para vocês clicarem aí, fazendo a sua inscrição, para aumentar o número de inscritos no nosso curso. Bom, o tema, meus alunos, é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vamos recapitular a aula anterior sobre esse assunto. Isso tudo nasce quando Jesus se vê numa casa e não podendo nem tomar a sua refeição, tamanha multidão de pessoas que ali se encontravam, e sua mãe e seus irmãos vêm para se apoderar dele sobre a justificativa que ele tinha perdido o espírito, ou seja, ficado louco. Aí as pessoas dizem: olha, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz, olhando para o povo que cercava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, isso foi a aula passada. Vamos recapitular os itens principais. Primeiro, havia conflito e inconsistência aparente nas palavras de Jesus. Porque ele não podia dizer quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Por quê? Porque quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A indiferença pela mãe, ele traduzia, e a indiferença pelos irmãos, e até podia renegar a sua mãe. Porém, Jesus tinha como pedra angular, e tem, o amor e a caridade. Portanto, essas palavras de renegar o pai, a mãe, os irmãos, nesse fato, vai contra o quê? O que ele prega, o amor e a caridade. Vai contra o quê? A sua autoridade moral. E como ele é sábio e bom, justo, ele não pode tomar atitude dessa forma. Então, nós temos que modificar esse texto para dar o sentido coerente às leis da humildade, da caridade, da bondade e da justiça pregada por Jesus. Bem, a relação com a mãe. A relação com a mãe era clássica. A mãe tinha uma ternura especial por ele, porém não há notícia nenhuma que a mãe seguiu os ensinamentos de Jesus, não temos essa notícia no Evangelho, nem deu testemunho dele em nenhum momento. Que viu meu filho fazer isso, ouviu meu filho, ou a mãe acompanhou Jesus aqui e acolá, nada disso foi registrado. Maria se conduzia estritamente como a mãe de um filho, cujas palavras e condutas, para ela, muito jovem ainda, eram incompreensíveis. As metáforas que Jesus, aquelas palavras que Jesus pronunciava. Então, era uma relação de mãe e filho, mas num estranhamento muito grande da conduta do filho. Quanto à relação com os irmãos, ele havia pouca simpatia ou indiferença para com Jesus, quando não rejeitavam as palavras dele, não se entendiam. Era um estranho na família, o próprio Jesus. Nenhum irmão tornou-se discípulo de Jesus, nenhum. Então, como nós vemos aqui em João 8, versículo 5, que diz: pois nem seus irmãos criam nele. Nem João, 7, 5, nem os seus irmãos criam nele. Então, o Jesus era um estranho na família, e o consenso familiar, ele falando os discursos dele metafóricos, é que ele perdera o espírito, portanto, tinha ficado louco. Esse era o consenso na família. Bom, daí essa iniciativa da mãe e dos irmãos se apoderarem dele. Vamos a algumas narrativas bíblicas sobre isso. João 2, versículos 1, 4, 12. 3 dias depois, houve um casamento em
Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado pelos seus discípulos para o casamento. Vê que Jesus também tinha uma postura social, né? Ele foi um casamento socializado, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então a mãe se dirige a Jesus, dizendo que eles não têm mais vinho, e ele trata a mãe não como mãe, mas como uma mulher, e dizendo: mulher, que tenho contigo para me pedires isso? Ainda não chegou a minha hora, quer dizer, a hora que eu vou me encontrar com a senhora, vai ser na crucificação. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Isso é João 12, 1.4.12. Lucas 8, 19, 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Eles podem, lhes respondeu. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aí dá uma outra visão. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lucas. Marcos 10, 28 e 29. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor a mim, que não receberá já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo, por vir, a vida eterna. Então ele mostra aqui que o deslocamento, né, da preocupação do homem deve ser para o lado de Deus, o lado espiritual. E ele prega esse lado espiritual. Isso é mais importante que as posses materiais. E também os laços consanguíneos. Veja só, hein? A vida espiritual prevalece sobre a vida consanguínea. Vamos ver as palavras-chave, voltando aqui primeiro às bodas de Canaã, em João 2. Quando a mãe pede para ele, se queixa que acabou o vinho. Quando Jesus fala com ela: mulher, tenho contigo ainda, não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ele denota o quê? Uma visão transcendental. A mãe ele vê com o espírito, não vê a mãe consanguínea. Então ele fala para o espírito dela: mulher, o que tenho contigo? É a visão dele, né? É uma visão espiritual. Ele não tratou a mãe como mãe, tratou como um espírito. Na passagem de Lucas, em que os irmãos e a mãe estão querendo se apoderar dele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mais uma vez, ele mostra que a família dele, espiritual, a família é aquela que tem obediência e submissão a Deus e que ouve essa palavra e pratica. Então ele vai deslocando toda essa relação consanguínea para a relação espiritual, para o mundo espiritual e para a submissão a Deus. E quando Pedro questiona ele que deixou a casa, os irmãos, a mãe, o pai, etc., para segui-lo, ele responde a Pedro: no mundo por vir, Pedro, a vida eterna. Então, deixe tudo isso, porque no mundo que será o seu futuro, você terá a vida eterna. Então, essa é a realidade de Jesus. Ele traz uma consciência da vida espiritual nessa movimentação, de submissão a Deus, mostra-se como guia e modelo da sua doutrina, dá os seus exemplos, mostra um comportamento padrão, denota também, mostra que pai, irmãos, etc., são aqueles que praticam
a sua doutrina, que seguem a sua doutrina, essa que é a sua verdadeira família. É a família cósmica, a família espiritual. Daí nós entendemos essa passagem final, portanto, que o nosso Allan Kardec vai comentar. Eu espero que vocês tenham entendido que não houve nenhuma rejeição de Jesus à mãe nem os irmãos. Houve uma visão diferenciada, porque ele tinha eles como pessoas que ele amava, como amava a todos, só que a relação dele carnal não era a relação espiritual. Ele prevalecia com a relação espiritual. E via eles como espíritos mais do que como parentes. Portanto, veja os comentários do professor Kardec. Há, portanto, está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, da CELD, edição de 2000, páginas 387 e 388. Vamos lá, meus alunos. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais ou carnais. As famílias espirituais são duráveis, fortificam-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, por intermédio de diversas migrações da alma. Ou seja, essas famílias, depois que desencarnam, elas se ligam às famílias que têm afinidade espiritual. As famílias da carne, as famílias corporais, são frágeis como a matéria, aqui, ó, corpo, flesh, blood. Frágeis como a matéria, com o passar do tempo se extinguem e muitas vezes se dissolvem. Até na vida, aqui embaixo, há essa desagregação. Foi isso que Jesus desejou, que compreendêssemos, dizendo aos discípulos: eis a minha mãe e eis os meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito. Porquanto todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é o meu irmão, é a minha irmã e a minha mãe. Então, essa passagem de hoje, que nós estamos encerrando, amanhã falaremos aí sobre um último ponto de honrar pai e mãe, mostra um ensinamento importantíssimo para nós, que nós vamos ver amanhã. As pessoas que a gente se liga na Terra é a família carnal. Mas, necessariamente, os laços da carne não são os laços do espírito. Muitas vezes a família carnal, para nós, é uma provação. É uma dor, é uma luta. São espíritos diferentes que encarnam sob o mesmo teto. Então, essa é uma das lições que nós temos. Mas as famílias espirituais, que são duradouras e perenes, porque vão se voltar a ver no mundo dos espíritos, essas realmente são aquelas que a gente está afim, que a gente tem afinidades, que a gente se sente bem, que a gente se sente grato, que a pessoa chega, a gente já abre um sorriso assim de meio-dia, ó, a luz toda, né? Os olhos saltam, né? De alegria. Então, é nessa lição nós vamos aprender amanhã mais um pouco sobre a família carnal, que é dura, muitas vezes, e a família espiritual, que é cheia de ternura e amor. Jesus, nesse ponto, ele trata a mãe e os irmãos dentro do contexto da família carnal, mas não os traz para a família espiritual, já que a mãe não entendia o que ele dizia e já que os irmãos o rejeitavam. Muito obrigado e, mais uma vez, as famílias. O desejo que as famílias carnais, utopicamente, sejam as famílias espirituais.